Boa noite, olá, sejam todos muito bem-vindos. Se você está assistindo essa live gravada, seja muito bem-vindo também a mais uma live aqui do Conversas Sólidas, nosso momento de falar com você a respeito de relacionamento. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que eu quero acolher a todos que aqui chegam, participam, e você que está assistindo também essa live gravada, que você fique à vontade e compartilhe com alguém. Compartilhe, gente, compartilhe. O nosso tema de hoje é um tema muito importante, né? Como romper e mudar padrões familiares negativos. Sabe aqueles padrões que a gente vai só repetindo, repetindo, e a gente muitas vezes não sabe por quê? A gente vai falar desses padrões familiares, tá? Vou trazer aqui uma introdução, né, sobre o nosso tema. O nosso tema, como eu disse, né? Como mudar padrões familiares que são negativos, que impactam nos nossos relacionamentos. A live de hoje, a gente quer te proporcionar uma jornada completa dentro desse tema, de modo que você possa entender de onde vêm esses padrões, por que esses padrões, eles se perpetuam aí na nossa vida, né? E quais são esses padrões comuns de acontecer na nossa vida, padrões que a gente tem na nossa família de origem, que a gente leva para o nosso relacionamento e a gente continua perpetuando. A gente vai trazer consciência para isso, trazer consciência também do porquê que é importante quebrar esses padrões. Então vai ser um bate-papo bem gostoso, bem legal. E aí, mais um dia estamos aqui, né? Trazendo um pouquinho aí de consciência a mais e trabalhando, né? Sobre questões de relacionamento. A gente sempre diz, né? Que trazer consciência é um processo muito importante. A gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência, né? Se a gente não tem consciência daquilo, como é que vai mudar? Né? Se não tem consciência de que aquilo tá negativo, tá atrapalhando a nossa vida, não tem por que mudar. Vocês que já chegaram aqui, comentem aí comigo se vocês estão nos ouvindo bem. Estamos aqui com o nosso microfone, né? Então, dê aí o seu feedback, diga pra gente se vocês estão nos ouvindo bem. Estamos iniciando a live aí, tá? Você que está aqui já com a gente, envia essa live para alguém, compartilha com alguém, com uma pessoa que gostaria, né, de repente nos ouvir, de saber a respeito de como quebrar ciclos, de ciclos que vão passando, né, de geração em geração, pessoas que gostariam de entender como romper certos ciclos aí na vida. Compartilha essa live com uma pessoa especial, para que ela possa também escutar o que a gente tem para dizer. Muito obrigada pelo feedback aí, a Samara já disse que tá tudo ok, muito obrigada, Samara. Muito obrigada a todo mundo que já tá por aí. Gente, a nossa live a gente sempre traz alguns recados, né, que é o seguinte, não é pra generalizar, tá? Então a gente tá trazendo aqui algumas percepções com a intenção de fazer com que você perceba certas coisas. E muitas das vezes a gente não vai conseguir trazer um exemplo certinho que vai casar na sua vida. A gente não tá conseguindo conversar aqui, né, e entender claramente qual é a situação que você tá passando. Então você pega aquilo que funciona pra sua vida, leva pra sua vida, aplica na sua vida, né, sempre com cautela, fazendo uma adaptação daquilo que vai servir pra você. Se tem coisa que a gente vai dizer aqui não serve pra você, tudo bem, passa adiante, né, pega aquilo que te serve, aquilo que te cabe e leva pra tua vida, tá bom? A nossa intenção aqui é contribuir com vocês da melhor forma possível, então você pode mandar a sua mensagem aqui, a gente tá sempre de olho pra poder te responder. Qualquer dúvida pode mandar aqui, ou de repente às vezes é uma dúvida que você não gostaria de se expor, de repente você pode mandar no direct. O nosso direct está aberto tanto para tirar dúvidas, quanto também caso você precise de um atendimento. Eu e o Thiago somos psicólogos, né? A nossa live não tem o intuito de trazer a possibilidade de um atendimento terapêutico, longe disso. É uma live que ela tem um caráter terapêutico, né? Porque a gente traz consciência sobre um tema, mas tá longe de ser um processo de terapia. Então, se você deseja ter uma questão pessoal, personalizada sobre a sua questão, você entra em contato com a gente para marcar a sua sessão, tá bom? Vamos lá, Thiago, vamos lá. Gente, a live fica gravada aqui, tá? No Instagram. E amanhã, daqui a 24 horas, eu coloco no YouTube, porque no YouTube você consegue acelerar o vídeo, você consegue colocar na televisão, você fica mais confortável para assistir. Certo? Certito. Posso começar? Pode. A gente sim. vai trazer hoje de uma forma bem dinâmica, sabe? Resumindo, o que acontece? Não vamos nos prender a quem vai falar o quê. Isso, vamos deixar o negócio rolar. Vai ser bem dinâmico. É isso. Mas por que também? Eu acho que, assim, a gente... Vou
Vou deixar aqui no meio. Acho que a gente consegue trazer uma visão mais dinâmica, de repente, e construir uma percepção a respeito desse tema, porque é um tema muito comum nos atendimentos. Sim. A gente atende constantemente, a gente só atende pessoas adultas. Pessoas adultas, naturalmente, vêm de uma relação familiar. Não importa se a família era funcional, disfuncional, se a família tinha características ali positivas ou negativas, todo mundo veio de uma família, independente de como seja essa família. E pessoas adultas que somos, a maioria de nós está buscando construir a própria família, independente do formato de família que seja, né? A gente considera que todos os formatos de família. E aí, então, é um tema muito, muito comum nas nossas sessões, né? Nos nossos atendimentos. A gente traz essas percepções constantemente nos atendimentos. Então, pra gente é muito fácil, de certa forma, né, amor, falar sobre isso, porque é muito comum pra gente, né? Trazer isso nas sessões. Então, por isso, eu acho que até que a gente consegue de repente, né, falar aqui de uma forma mais fluida e mais dinâmica, né? Até porque, gente, aí já vamos entrar aqui num ponto um pouco pessoal, que é o seguinte. Eu e o Thiago, nós viemos de famílias totalmente diferentes. Nossas famílias são bem diferentes. Então, para que a gente tivesse um bom relacionamento, a gente conseguisse construir uma boa relação, foi essencial que a gente fizesse esse processo que a gente vai trazer aqui pra vocês, que é o quê? De compreender as relações familiares, compreender aquilo que faz sentido para construir a nossa família ou não, entende? A gente precisou passar por esse processo, e todo mundo precisa passar por esse processo. Então eu queria começar dizendo o seguinte, tá, todo mundo vem de uma família, certo? Você vem da sua, a gente vem da nossa, e ok, todo mundo é assim. E aí o que acontece? A nossa família, ela é estruturada de uma forma, e os nossos pais, ou as pessoas que cuidaram de nós, elas agem da melhor forma possível, né? Existem, sim, situações onde os pais, os cuidadores, as pessoas responsáveis ali são negligentes, agem de má fé, são pessoas mal intencionadas, são pessoas que querem prejudicar os filhos. Existe, claro que existe, tem gente ruim nesse mundo, claro que tem, não vamos negar isso, mas na maioria dos casos, os nossos pais, os nossos cuidadores, eles só querem o melhor pra gente. Sim. Vocês concordam comigo? Coloca aqui pra mim, gente. Vocês concordam com isso? De que tanto você que é mãe, você que é pai, que tá aqui nos ouvindo, tanto você que é filho, que todo mundo é, né? Todos somos, né? E mesmo que você tenha sido criado por uma outra pessoa, né? Que cumpriu essa função materna, essa função paterna na sua vida, a gente vem desses padrões e sempre a gente percebe que os nossos pais tentaram, na maioria das vezes, né, acertar conosco, e você que é pai ou mãe, eu tenho certeza que você tenta acertar demais com seus filhos. Então vamos partir desse princípio. A pessoa tá agindo do jeito que tá agindo porque é o melhor que ela consegue. Sim. Até na última live a gente trouxe uma percepção assim, não foi, Thiago? Não foi, acho que foi na última live, de que o seguinte, os nossos pais agiram da melhor forma que eles conseguiram. A gente vai agir com os nossos filhos da melhor forma que a gente conseguir. E se tudo der certo, os nossos filhos vão ter uma visão muito diferente da nossa e vão cuidar dos filhos deles muito diferente da gente, porque a gente vai falhar com os nossos filhos. A gente, por mais que a gente tente acertar, nem tudo às vezes vai sair perfeito. Não vai, gente. Nós somos humanos, né? Um ser humano tem tantas necessidades e muitas vezes necessidades que são subjetivas, né? E uma criança, um adolescente, não vai saber, às vezes, não vai saber expressar ali, né, a sua vontade, o seu desejo, aquilo que precisa. Então, as relações humanas são complexas. Então, entende essa percepção de que, por mais que os nossos pais façam o máximo que eles conseguem ali no momento, muitas das vezes eles vão errar conosco. Sim. Certo? Todo mundo concorda com isso? Os nossos pais vão errar com a gente. E é isso. Então, a nossa geração, se tudo der certo, a próxima geração vai ser melhor do que a nossa. Se tudo der certo, os meus filhos e os teus filhos serão melhores do que a gente. Se tudo der certo, tomara que seja assim, né? Então, o que acontece? A gente vai passando adiante aquilo que faz sentido. A minha mãe e meu pai passou pra mim o que fez sentido pra eles. A mãe e o pai dos meus pais passaram pra eles o que fez sentido, assim como os pais do Thiago também. E aí, o que acontece? Existem esses padrões que acontecem na família e vão passando de geração em geração, porque é o jeito que eles sabem fazer, é o jeito que eles enxergam, é a consciência que eles têm naquele momento. É a cultura familiar, né? São os valores que vão passando de gerações em gerações. Sim, né? sim. Então... dá um exemplo pra gente.
Por exemplo, toda família tem uma cultura, toda família, né, tem algumas coisas que é passado dos pais para os filhos, como, por exemplo, conhecimentos, né, alguma coisa assim no sentido de que, olha, eu vou dar um exemplo bem grosseiro, por exemplo, se comer pepino com manga, passa mal. Aí quando você passa esse conhecimento para os seus filhos, e você acredita naquilo, né, os seus filhos também vão acreditar que comer pepino com manga vai passar mal. Então você vai levando isso de geração em geração. Sim. E quando você experimenta isso, você quebra isso, fala assim, não, eu vou experimentar e não vou morrer, você sabe que isso não acontece. Entendeu? Porque isso foi alguma coisa aprendida lá atrás e que alguém tem que romper com isso. E que alguém tem que fazer diferente para que você possa viver coisas diferentes. Lógico, estou trazendo uma coisa bem simples, bem grosseira, para que as pessoas possam entender. E aí, né, você que está nos ouvindo aqui, coloca aqui, você consegue perceber alguma tradição de família, alguma coisa cultural na sua família, alguma coisa que acontece na sua família que foi passando de geração em geração? Aí você coloca aqui pra gente. Tem uma história que é o seguinte, diz assim, uma vez, sei lá, uma pessoa foi questionar a mãe, tinha uma receita de família, que era de um peixe. Aí a filha foi questionar a mãe e falou, mãe, mas né, por que toda vez que vai fazer o peixe, corta o rabo do peixe numa certa altura e tudo mais? Ok, mas por que isso? Aí a mãe falou assim, mas porque é assim que tem que fazer. Não, mas por que é assim que tem que fazer? Aí ela falou assim, não sei, minha mãe sempre fez assim. Aí foi lá e perguntou pra avó. Vó, mas por que toda vez que vai fazer o peixe, essa receita aqui tem que cortar o rabo do peixe nesse ponto aqui? Por quê? Aí a avó falou assim, mas por que tem que ser assim? Sempre foi assim. Aí foi lá e perguntou pra bisavó. Enfim, aí no final das contas a bisavó falou, não, porque lá em casa só tinha uma forma pequena assim, aí o peixe não cabia na forma, aí tinha que cortar o rabo do peixe, entendeu? Então você tá cortando o rabo do peixe às vezes e você já tem uma forma maior, querida, entendeu? E assim, você tá agindo de uma forma como foi te ensinada. E tá tudo certo, sabe? Essa introdução que a gente trouxe de que não é tua culpa, não fica se martirizando, tipo, ai meu Deus do céu, eu tô repetindo o ciclo da minha família. Todo mundo foi criado para repetir ciclo. Não é só você, né? A Lenice acabou de colocar aqui, ó, igual não lavar o cabelo no pós-parto. Nossa, isso aí era muito comum mesmo, né? Lenice, desculpe só te interromper, eu até ia entrar também falando disso, né, dessa crença, né, que é passado de mãe para filha, e daí vai, né, não só lavar o cabelo, também não tomar banho, e tem umas coisas assim. E olha só como que as tradições, as coisas vão mudando, né? Gente, criança de antigamente, sei lá, 40 anos atrás, a criança, o povo envolvia nos panos lá, né? Coeiro que chama, eu acho. Aqui assim. Nós é de Minas, então vocês dão um desconto, que aqui em Minas as coisas às vezes é diferente de onde você mora. Então aqui enrolava a criança num monte de pano, sabe? E aí era aquela tradição familiar, né? Criança, quando nasce, você tem que deixar a criança no escuro. A criança não vai abrir o olho, a criança tem que ficar enrolada naquilo ali. Então a tradição familiar dizia que era daquele jeito que funcionava. Gente, as crianças de hoje em dia já nascem andando, falando, se deixar e com o celular na mão, entende? Então, muitas das vezes não. A gente faz o quê? A gente vai repetindo ciclos familiares. Isso aí é comum para todas as famílias. E aí a gente quer trazer a percepção do seguinte, qual é o ciclo que está se repetindo, quais são os padrões que estão se repetindo na tua história familiar. E esses padrões, a gente trouxe aqui alguns comportamentos, né? Por exemplo, mulher que acabou de ter bebê não pode lavar o cabelo, não vai comer tal coisa, leite com manga, o povo falava, pepino né? com manga, leite com manga. Eu já ouvi falar de leite com manga. Tem que enrolar a criança não pode pegar vento, né? Tinha umas coisas assim. Hoje em dia as crianças tá tudo já crescido, já nasce crescida. Então, assim, esses são exemplos, assim, por exemplo, tradição de família, todo domingo tem que almoçar na casa da avó, e aí a avó vai fazer a mesma comida, entendeu? Essas tradições é um ponto que a gente trouxe para você entender desses padrões familiares. Olha lá, ó, couve com ovo. Couve com ovo? Tipo
tipo aqueles mexidinhos assim. Aí, ó, tá vendo? A Lenice tá trazendo aqui outros exemplos. Tá vendo? Então a família vai levando pra frente, tipo, certas comidas, certas tradições, mas entra também em certos comportamentos. Padrões de comportamento. Padrões de comportamento, padrões emocionais, maneiras de se relacionar. E padrões de pensamento. Padrões de pensamento. Então, por exemplo, assim, às vezes a família vem de uma situação de muita escassez, de muita pobreza, de muita dificuldade. Então, vai meio que passando de geração em geração, vai passando para os filhos, por exemplo, que, por exemplo, não pode ficar gastando dinheiro com certas coisas, com certas experiências. A vida é assim mesmo, dinheiro não dá em árvore. Aí vem essas crenças, sabe? Esses pensamentos, assim, que vão mostrando para as próximas gerações que aquele padrão da família, aquilo ali precisa ser perpetuado. Padrões de comportamento, por exemplo. Vou dar um exemplo que acontecia muito assim, antigamente principalmente. Sei lá, o pai chegava do serviço, aí a mãe ia lá e servia o pai daquele jeito e tudo mais e tal. Aquilo era um padrão que acontecia antigamente, que hoje em dia a mãe tá saindo para trabalhar, o pai tá saindo para trabalhar, todo mundo tá saindo para trabalhar, né? Então, as coisas foram mudando. Padrões de crenças, por exemplo, de tipo, igual eu falei, né? Dinheiro não cai do céu, né? Dinheiro não dá em árvore. Pobre é assim mesmo, né? Nasceu pobre, vai morrer desse jeito mesmo. Enfim, essas crenças que as pessoas vão levando de geração em geração. E tem certos padrões das relações, né? Então, por exemplo, às vezes, na forma de você lidar com o seu parceiro, na forma de você lidar com a sua parceira, você tá repetindo ciclos, você tá repetindo histórias que não são suas. Sim. Você tá repetindo coisas ali que não é de você, não veio de você. E aí, se você não se questiona sobre isso, você acaba prejudicando o teu relacionamento. E aí, antes da gente entrar aqui, quais são? A gente vai dar alguns exemplos de possibilidades, né, de repetição de ciclo. Eu quero te trazer uma percepção. Todo ciclo que a gente repete dos nossos pais e familiares são ciclos ruins? Poxa vida, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem ciclos que são extremamente positivos. O ponto aqui é entender o seguinte: esse ciclo que você está repetindo, essa crença que vem da sua mãe, do seu pai, da sua tia, da sua avó, isso te faz bem? Você se sente bem com isso? Esse é o primeiro ponto. Então, percebe, te faz bem ou te faz mal? Porque às vezes você tá repetindo aquilo ali, porque, nossa, se eu fizer diferente, a minha mãe vai me xingar pra caramba. Minha mãe, nossa, vai ficar muito brava comigo. Nossa, meu pai vai me deserdar, sabe? Se eu fizer diferente daquilo. E aí, às vezes, você já tá casada, assim, há 40 anos, tá vivendo na sua casa, você tá longe já dos seus pais e você continua repetindo aquilo, sabe? Por não querer desagradar os seus pais. Às vezes, seus pais não estão nem aí que você tá fazendo, entendeu? Nem estão aí. E você tá repetindo aquilo por conta da tua forma de pensar que você não pode desagradar, de pensar que é assim que tem que ser. Não, porque é assim que tem que ser. Porque se eu não fizer desse jeito, isso aqui vai me trazer prejuízo. Ou não, é assim que tem que ser. Eu não posso quebrar isso aqui na família, né? Não quebra esse pensamento. E principalmente quando os casais, né, são novos no relacionamento, ou seja, assumiram ali o casamento e há muito conflito de ideias, né? Sim. Porque ali cada um carrega o seu valor e a sua cultura familiar. Uhum. Então até as pessoas em determinado momento sentar, dialogar, alinhar, olha, não precisa ser desse jeito, isso vem lá da minha família. Sim. Mas isso vem lá da sua família. Então por isso que o casal tem que sentar, tem que alinhar, tem que conversar. Muito. Né? E a gente vai falar de alguns exemplos de padrões familiares que são comuns, que eu vou até adiantar um, né? Que é aquele padrão que o homem ele para não deixar a esposa ou o esposo triste, o que ele faz? Ele simplesmente ele se cala. Ele viu que a esposa fez alguma coisa que ele não gostou, mas ele se cala. Uhum. E naquilo ele vai juntando, né? Vai acumulando coisas até chegar um ponto que ele explode. Aconteceu uma coisinha pequenininha,
ele explode. Por quê? Porque ele aprendeu, não, se a mulher tá falando, então evita a briga. Ou seja, é um padrão de evitar conflitos. Sim. Ou seja, se aguenta quieto, aguenta calado, não expõe de maneira alguma os seus sentimentos. Homem não pode expor os seus sentimentos, falar das suas emoções para a esposa, porque senão ele deixa de ser homem. Gente, isso é uma crença limitante, é uma coisa que não te faz crescer, muito pelo contrário. Aí você fica aguentando aquilo ali e aquilo ali vai te psicossomatizando no corpo, né? Tua pressão tá alta, eu tô hipotetizando aqui, entendeu, gente? Mas assim, te leva a algumas patologias, né? Um transtorno de ansiedade, te leva à depressão. Por quê? Porque você acredita que não, eu tenho que aguentar quieto. Eu não posso, de maneira alguma, falar ou contrariar minha esposa. Alguma coisa assim nesse sentido. Ou senão, não. Quando ela começa a falar, fica quieto, fica na tua, porque se você falar o que você pensa, vai dar briga. Então, o negócio tem que acontecer de forma ao contrário. Você tem que romper isso. Ou seja, falar dos seus sentimentos. Olha, Tamires, eu não gostei daquele dia, daquela atitude que você teve. Eu acho que aquilo foi muito negativo. Entendeu? Então isso impacta na minha vida. Eu me sinto mal quando você age assim, né? Exatamente. Entendeu? Então quando você fala, você expõe, né? Você se sente mais aliviado. Uhum. E como que o outro vai... E legal também é que quando você expõe os seus sentimentos, que o seu parceiro ou a sua parceira, eles possam te acolher sem julgamentos naquele momento. Principalmente, né, pra gente que é homem, que tem essa dificuldade de falar sobre sentimentos e emoções. Uhum, uhum. Principalmente para uma pessoa que está do seu lado, que você confia, que você ama. Sim. Que pode ser diferente, né? Com certeza, com certeza. Só eu vou fazer um adendo nisso, mas só pra não me perder num raciocínio que eu tinha começado, o que acontece? Então, a primeira coisa que você tem que observar é se um padrão que está sendo repetido, se aquilo te prejudica, se aquilo faz mal pra você, sim, então você precisa observar para mudar. O segundo ponto é quando prejudica o seu parceiro ou a sua parceira. Então, tá prejudicando o relacionamento, às vezes tá prejudicando o outro, então o meu jeito de agir, eu sou igualzinho minha mãe, eu sou igualzinho meu pai, nossa senhora, igualzinho. Mas o teu jeito de ser, pra tua mãe, pro teu pai, às vezes fez sentido. Mas no teu relacionamento não tá fazendo sentido. Se você continuar repetindo esse ciclo, vai acabar com a tua relação. Então, observar isso, né? Então, se faz mal pra você, se faz mal pro seu parceiro e se faz mal pros seus filhos, né? Porque muitas das vezes a gente pega e repete os padrões dos nossos pais com os nossos filhos. Os nossos pais, eles foram criados em outra época, a gente foi criado em outra época, os nossos filhos em outra época. Então, a gente precisa ter flexibilidade de adaptar e entender o seguinte, é muito comum, gente, às vezes a pessoa viveu uma situação com o pai e com a mãe e chorava por causa daquela situação, morria por causa daquela situação, passava apertado por causa daquela situação. Quando vai ver, tá o quê? Tá repetindo com os filhos, entende? E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas quando os meus filhos nascerem, eu não vou fazer isso aqui jamais, jamais. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente, vai ser tudo diferente. E aí, gente, o que acontece? Um padrão, ele tá estabelecido num lugar que você não consegue acessar. Tá entranhado em você, você foi criado daquela forma. Então, é meio que fantasiosa, assim, a ideia de que a gente vai, por conta própria, só pela nossa força de vontade, muitas vezes, conseguir quebrar coisas que são estruturais. Tá na sua estrutura. Desde que você nasceu, você foi constituído daquela forma. Por isso que a gente vai pro processo de autoconhecimento e a gente olha pra gente com esse olhar de compaixão, de tipo assim, eita, tem meus defeitos aqui, né? Tem meus erros, as minhas dificuldades. Então, eu acho que olhar para com essa percepção de, tipo, eu tenho meus erros, eu tenho as minhas dificuldades. Sou humana. O outro também tem seus erros, as suas dificuldades. E aí a gente vai tentando modular e enxergar aquilo que faz mais sentido para nossa família, é o melhor caminho. Então, por exemplo, assim, eu vim de uma criação de um jeito,
O Thiago veio de uma criação totalmente diferente. Vocês terem noção, tipo, eu sou a filha mais velha, Thiago é o filho mais novo. Ó, que coisa, né? Os pais do Thiago, eles não são vivos. Mas, se eles estivessem vivos, eles teriam a idade dos meus avós. Entende? Tipo, eles teriam a idade dos meus avós. Então, percebe? É uma geração bem diferente. Aí, quando a gente começou a se relacionar, tinha muita coisa que eu percebia, né, da relação dele com os pais, com os irmãos, enfim, e que ele percebia na minha relação com os meus pais e com os meus irmãos, que meio que a gente olhava e falava, nossa, mas é tão diferente, né? E aí o que acontece? A gente teve que ir moldando, entender como que funciona, o que funciona melhor pra gente como família. E daqui pra frente, quando a gente tiver nossos filhos, a gente vai ter que moldar isso pra entender o que é melhor pros nossos filhos. E aí o que é melhor pros nossos filhos não é o que a minha mãe me ensinou. Sim. A gente às vezes tem um preciosismo com as coisas, né? A gente quer viver pra sempre com os nossos pais. Então, assim, os nossos pais fizeram o melhor que eles conseguiram. Honra e gratidão aos meus pais. Honra e gratidão aos pais do Thiago. Mas é isso, é o que fazia sentido pra eles. Agora a gente precisa construir o nosso jeito. É justo que a gente faça isso. É justo por você, pelo seu cônjuge, pelo seu parceiro, pela sua parceira. É justo pelos seus filhos, que você construa o seu jeito de fazer as coisas. Então, quando os nossos filhos chegarem, o que a gente vai fazer? A gente vai entender o que faz sentido para os nossos filhos. O que é melhor para os nossos filhos. Entende? Sem ficar trazendo do passado. Ah, porque era assim. Já não é mais. Então, assim, às vezes. Ah, mas é porque eu fui criado assim e deu certo. Tá, mas. E meu filho? Qual que é a necessidade da criança? Qual que é a necessidade do meu cônjuge? Entende? Porque às vezes a necessidade que eu vinha atendendo, que era única e individual pra mim e egoísta pra mim, não vai ser a necessidade que vai atender o outro. Então a gente precisa ter essa flexibilidade. O que faz mais sentido? Principalmente quando tem crianças, tá? Os nossos filhos, eles não podem ser prejudicados pela nossa falta de autoconhecimento, pela nossa falta de possibilidade de construir uma história diferente. Os nossos filhos não têm possibilidade de ir pra terapia, eles não têm possibilidade de buscar autoconhecimento, não tem. Então, assim, é responsabilidade nossa cuidar, proteger, zelar e fazer o melhor pelos nossos filhos. Então, esse lugar de tipo assim, eu cresci assim, nasci assim. Tem uma frase, apanhar a vida inteira, nunca morreu, mas não morreu, mas tá cheio de trauma, cheio de dificuldade, entendeu? Aí, assim, cheio de medos, né? Aí apanhou a vida inteira e não consegue expressar pra esposa, pro esposo, os sentimentos. Não sabe falar não sabe falar o que sente, porque apanhou a vida inteira, abria a boca e apanhava. Aí fala, não, apanhei a vida inteira e eu tô viva, tá viva, mas tá cheio de trauma, cheio de dificuldade. E o casamento deve estar acabando e não sabe por quê. Não só o casamento, a relação com o outro, a relação com os filhos. Né, atinge várias áreas da vida. Sim, então a gente precisa ir quebrando esses padrões, né, assim, até te peço desculpa se de repente, às vezes, alguma fala nossa aqui vai esbarrar em você num lugar que vai doer, assim, aí você reflete sobre aquilo. Entende? Se doeu em você, você olhou e falou, eita, por que essa menina tá falando isso? Aí você pega pra você, assim, aquela dor, você fica remoendo aquilo. Por que isso te machuca? Por que a nossa fala, de repente, esbarra em algum lugar que te traz algum desconforto? Se tem algum desconforto, tem alguma coisa aí, entendeu? Porque se não tem desconforto, é porque tá tudo bem. Mas se tem desconforto, é porque você precisa olhar. Né? Por isso que eu digo, papel e caneta pra vocês anotarem. Diz pra mim, gente, tá fazendo sentido tudo que a gente tá falando? Que a gente vai entrar agora nesses padrões, nesses exemplos, né, de padrões familiares que são comuns. Tiago trouxe o primeiro exemplo aqui, né? Já ouvi muito. Esse é o meu jeito e nada mudar. Esse é o meu jeito, esse lugar, né? Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E aí a pessoa enxerga as dificuldades, né? Ela enxerga que ela tá sendo prejudicada, a relação com o outro tá sendo prejudicada, né? E aí a pessoa fica inflexível de mudar. Muitas vezes a pessoa, eu acho assim, a nossa geração, assim, dos 40 pra trás, a gente já tem mais acesso à informação.
Dos 50 para cima, muitas vezes a pessoa é mais resistente. Veio de uma fase onde as pessoas eram mais frias, mais secas, mais duras. Controladoras. Os pais eram mais controladores, mais duros, exigentes. né? Exigentes, não tinha tanto espaço para o sentimento, para o sentir, para demonstrar vulnerabilidade. Então é uma geração que às vezes vai ter mais dificuldade de expressar sentimentos, de buscar ajuda. Né? Então, esse lugar de tipo, é o meu jeito. Eu entendo, mas o teu jeito me faz mal. O teu jeito me machuca. Porque às vezes quando a pessoa traz isso, né? Tipo, esse é meu jeito. A gente tende às vezes a brigar, né? Fala assim, nossa, mas você tem que mudar esse teu jeito é horrível. Isso aqui. Experimenta. Olhar no fundo dos olhos da pessoa e falar assim, olha, eu entendo que esse é teu jeito. Eu entendo que você foi criado desse jeito. Eu entendo que é assim que você aprendeu a ser, mas o teu jeito está me machucando. Toda vez que você age assim comigo, você me machuca. Eu fico triste, eu fico chateado. Toda vez que você age assim comigo, eu fico com vontade de me afastar de você. Eu fico com vontade de não ter contato com você mais, mesmo eu te amando tanto. Então eu sei que é o teu jeito, mas eu tô te pedindo, por favor, pra você não agir assim comigo, porque você tá me machucando. Experimenta. Experimenta falar pra pessoa assim, né? Experimenta dizer o que você sente, porque às vezes você vai na raiva falando assim, nossa, vai atacar. A pessoa fala isso, mas esse é meu jeito. Aí você vai lá e ataca a pessoa, né? Então experimenta dizer pra pessoa profundamente como que você se sente, né? Porque na maioria das vezes, as pessoas que estão próximas da gente são pessoas que a gente ama, né? Sim. São pessoas que a gente ama. E a gente às vezes quer tanto mudar o outro, mudar a relação, mas a gente acaba esquecendo de dizer pro outro como a gente se sente, de verdade, assim, sabe? E é difícil, gente, a gente expressar. É muito difícil, né? A gente dizer como a gente se sente. É duro, é difícil. Boa noite, Alberta. Beijo pra você, querida. A Samara disse aqui, faz sentido. Obrigada. Então, vamos continuar. Então, sobre exemplos de padrões familiares. O Thiago trouxe o primeiro, que foi o quê? Padrão de evitar conflitos, né? Que é quando a pessoa não fala, evita conflito. Toda possibilidade de um possível conflito, a pessoa esquiva, ela foge, ela encontra um jeito de sair dali. Então, percebe que a esposa tá de cara estranha, aí fica quieto, fica em silêncio. Aí, se eu ficar quietinha, ela vai esquecer. Deixa passar, daqui a pouco passa. Ou então, por exemplo, assim, a pessoa fica remoendo aquilo, não fala, e na hora que vai falar já tá explodindo, né? Já tá explodindo. Então, assim, gente, um conflito que não é resolvido, ele tende a crescer. Imagina uma goteira. Tem um Reels, depois eu vou colocar nos stories amanhã, mas lá no meu feed, depois da live vocês olham lá, tem um Reels que eu postei semana passada, que é o quê? É uma cena que é o seguinte, tem uma goteira no meio da casa, em cima da mesa do jantar. A goteira tá lá, todo mundo olha e tipo, tanto faz a goteira, vamos continuar aqui jantando, vamos continuar aqui comendo. Aí tem uma menina, a menina olha e fala, gente, mas não é possível, vamos tirar essa goteira. Aí ela vai lá tentar arrumar a goteira, o negócio vira uma bagunça, começa a cair mais água dentro da cozinha, por fim das contas inunda tudo, e as pessoas, o cano estoura, e todo mundo continua vivendo como se nada tivesse acontecendo. É esse padrão de, não vou falar não. Depois passa, né? É o jeito dele ou dela. É o jeito dele, é o jeito dela, né? É assim mesmo. Só que o que acontece? Chega em algum momento que as coisas se tornam tão desgastadas. Sim. E aí às vezes fica difícil de consertar, né? Porque tem certas feridas, certas dores, que se a gente não conserta no momento ali, o negócio vai longe. Então às vezes, eu sei que às vezes eu falei de uma forma errada, de uma forma ou grosseira, ou eu errei com o meu parceiro, então o que eu tenho que fazer? Tem que ir lá e pedir desculpa, calçar a cara e pedir desculpa, falar, olha, não foi minha intenção, vou tentar melhorar da próxima vez. Se eu errar de novo, você me fala, você tá errando comigo. Então, aí você me avisa, porque eu tô tão acostumada a agir assim que eu não sei quando eu erro, né? Eu sei que isso aqui que eu tô fazendo é prejudicial pro nosso relacionamento, eu sei. Só que eu estou acostumada a agir assim. Então, não estou fazendo de propósito, não estou fazendo pra te provocar. Da próxima vez que eu errar com você, você me fala. Então, por exemplo, da próxima vez que eu começar a ir por essa mesma direção, por esse mesmo caminho, falar as mesmas coisas, você me fala, você me chama de canto e fala assim, olha, a gente combinou que você não ia fazer mais isso, você tá fazendo isso de novo, lembra do nosso combinado? Entendeu? Aí você não evita conflito, você enfrenta o conflito e você fortalece a relação. Ou seja, faz com que a relação tenha qualidade.
Faz com que o seu relacionamento tenha qualidade. E isso é muito legal. Sim, quando os dois estão abertos a isso, quando, né, um entender o outro, um escutar o outro, acolher, saber o momento de acolher, isso faz toda a diferença na vida de um casal. Com certeza, gente. Você quer falar ou eu falo? Bom, um outro padrão, né, também é o de controle e autoritarismo. Né? O que acontece? Às vezes, a forma dessa aprendizagem que veio de geração em geração é de resolver as dificuldades daquela relação no grito. Você já viu pessoas ou escutou alguém, um gritando mais alto que o outro, né? Disputando quem tem mais controle? Às vezes, né? Aquela pessoa aprendeu lá da mãe ou do pai, quem grita mais é quem manda mais dentro da casa, né? E ter o controle, acha que isso traz um controle. E realmente isso às vezes não acontece. Sim. Não vai trazer o controle. O que vai trazer o controle é a forma como você faz, né? Você tem que quebrar isso. Sim. O que vai fazer ter o controle é um diálogo com um tom de voz tranquilo. É você virar para o seu parceiro, para a sua parceira, olha, eu não concordo com isso. E eu sei que você, quando não é aquilo que você quer, que sai fora do teu controle, então você começa a ter uma entonação de voz mais alta. Então, assim, chega para a pessoa, olha, vamos conversar? Então, eu preciso que você não grite. Se você começar a ter uma entonação de voz mais alta, eu vou te sinalizar, olha, por que você está gritando? Não precisa, vamos resolver aqui. E também, gente, as respostas não tem que ser na hora. Porque às vezes você quer que o outro te dê uma resposta e o outro não está preparado para aquela resposta. Porque ele tem que pensar. Sim. E sabe o que acontece muitas vezes e que é injusto? Às vezes você tá remoendo aquilo. Aí você fica uma semana, um mês, você fica lá. Ai, porque eu vou conversar com meu marido, vou conversar com a minha esposa. Você fica remoendo aquilo. Quando vê, depois de um mês, passou um mês que você tá remoendo aquilo, você já tem o discurso na sua cabeça. Você chega pro outro e fala assim, então, sabe, amor, eu tava pensando aqui, a gente precisa conversar sobre isso. Aí você vai lá e despeja tudo. E você quer que o outro tenha uma resposta em 20 segundos. Sendo que olha quanto que isso é injusto. Você levou meses, às vezes, pra processar aquilo, pra entender como que você ia falar, o que você ia falar, como que ia ser, né? E aí você impõe pro outro que o outro responda no seu tempo. Então, é justo, né, que a gente dê esse tempo pro outro. Aqui em casa, como que a gente faz? A gente tem a reunião de família, né? Eu coloquei, tem nos destaques sobre reunião de família. Então, a gente sempre faz no começo do mês ou no final do mês a reunião de família e a qualquer momento, qualquer um de nós dois pode convocar uma reunião de família. Então, como que é isso? A gente tem um caderno onde a gente escreve lá, reunião de família, coloca a data e a gente revisa o que aconteceu na última reunião de família e faz com base no que aconteceu na última, vê se precisa mudar alguma coisa e conversa sobre o que precisa conversar naquele mês. Por exemplo, para onde está indo o nosso dinheiro, o que a gente vai fazer esse mês, se vai fazer uma coisa diferente, se mudou alguma coisa, quais são os nossos planos para o futuro. Então, às vezes a gente conversa dos nossos planos para o próximo ano. Às vezes a gente tem que olhar alguma coisa dos nossos planos para daqui a 5 anos. Enfim, cada reunião é dependendo do momento. E aí, o que acontece? A qualquer momento, qualquer um de nós dois pode convocar. Então, vamos supor, tem uma situação que aconteceu, eu tô angustiada com aquilo, e aí eu quero pegar e conversar com o Thiago, fazer uma reunião de família. E aí, eu pego e aviso pra ele, eu pego o caderno, já deixo lá na mesa da cozinha, e aí, ou ele pega e coloca o caderno lá na mesa da cozinha, a gente já pega e fala, a gente precisa conversar, fazer uma reunião de família. Aí a gente sempre pergunta, tá, mas qual que é a urgência, né? Porque às vezes tem coisa que é urgente, tipo assim, nossa, não aguento, tô me sufocando, eu preciso falar disso. Aí a gente fala, não, olha, é muito urgente, isso aqui a gente precisa conversar logo. Por exemplo, nossa, aconteceu um imprevisto financeiro e aí eu vou precisar conversar sobre isso, né? Sei lá. Ou não tem tanta pressa não, mas precisa ser essa semana. Você pode me adiantar o assunto? Eu quero falar sobre o cartão de crédito.
acho que a gente tá usando muito cartão de crédito, fui lá ver minha fatura, não tô gostando, a gente quer conversar sobre isso, beleza. Então, que dia que a gente pode conversar? Dia tal. Beleza, ok. Entendeu? E aí meio que fica pré-agendado, assim, combinado o dia da reunião de família, né? E aí a reunião de família é muito, muito boa, pelo menos funciona muito pra gente. Sim. Por conta disso, porque aí a pessoa, a gente tem a oportunidade de conversar sobre o que tá acontecendo, e aí o que é o ponto também, né, desse lugar de autoritarismo que o Thiago trouxe e de controle. A pessoa que é controladora e autoritária, ela quer tudo no tempo dela, tipo, vai ter que ser agora. E aí, muitas das vezes, na reunião de família, a gente faz assim, ó, tipo, eu trouxe uma percepção, igual eu trouxe aqui, né, o cartão de crédito, a gente vai precisar cortar os cartão de crédito, tá, entendi. Mas aí, então, eu vou precisar de uma semana ou esperar fechar essa fatura pra poder pensar como que vai fazer. Beleza, ok. Então, no final do mês, a gente volta a conversar sobre isso. Ou, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo mais difícil, sei lá, eu quero viajar. Então, eu quero viajar pra tal lugar e vai custar 20 mil. Ok, beleza. Pra mim é muito importante viajar pra tal lugar. Ok. Tá, mas aí o Thiago às vezes não concorda, vamos supor. Não concordo. Tá, então a gente precisa chegar no meio termo. Então, eu vou pensar, você vai pensar, Sim. e depois a gente vai conversar semana que vem, no domingo. Beleza. Então, você pensa aí na sua cabeça, eu penso aqui na minha. Se for o caso, a gente vai conversando ao longo dos dias, mas aí a gente senta de novo pra poder avaliar o que a gente vai fazer e alinhar, entendeu? Então, esse lugar de, tipo, pessoas controladoras vão ter dificuldade com isso, né? Mas de permitir que o outro pense, que o outro reflita, isso é muito importante, né? Então, você às vezes já processou as tuas informações e aí você precisa abrir espaço pro outro pensar também naquilo que vai fazer sentido, né? Oi, Nath. A Nath mandou um oi aqui. Oi, pessoal, tem gente nova chegando aqui. Bom, então a gente tá falando sobre como romper e mudar padrões familiares. A gente tá trazendo quais são os possíveis padrões familiares. Uma coisa importante que eu acho é o seguinte: a gente precisa entender e respeitar a personalidade do outro, sabe? Isso é muito importante. Então, por exemplo, assim, eu e o Thiago, a gente é o oposto um do outro. A gente é muito oposto. Então, assim, o Thiago é minha calmaria, meu ponto de equilíbrio, de tranquilidade. Entendeu? Já eu boto o trem pra ferver. Bora! Então, assim, eu sou o ponto de aceleramento e de aceleração da relação. Então, a gente é muito oposto. Certo? Apesar de nós dois somos bem extrovertidos, né, e tudo mais, mas, por exemplo, eu falo extremamente alto. Na minha família, principalmente na família da minha mãe, Jesus, na família do meu pai também fala alto. Gente, mas na família da minha mãe, tem gente que se fala lá a 300 quilômetros, eu escuto daqui de casa. Então, é um costume de falar alto, eu falo realmente muito alto, eu tento me controlar em relação a isso. Mas, assim, e eu sou muito expressiva e eu falo muito alto e eu falo muito forte, entendeu? Então, às vezes eu falo pro Thiago assim, gente, o povo... Quem acha que tá brigando assim, e tal. Povo que, gente, quem mora aqui perto de casa, tá? Pode ficar tranquilo que eu não tô brigando com o Thiago, não, tá? Gente, mas eu falo. E eu falo, quando eu desando a falar, eu falo. E às vezes eu tô falando, assim, de outras coisas. Por exemplo, assim, a gente tava discutindo o tema da live hoje, né? A gente tava discutindo o tema da live de tarde e eu tava assim... Aí eu falo. Aqui eu tô falando calma, tranquilo e tudo mais. Mas na hora de colocar um monte de informação pra fora, eu falo muito alto. Então, assim... E quando vê, solta aquela risada, né? Os dois, né? Aí o povo, não, mas você estava falando alto, estava... Quando vê agora, não, o povo louco. Eita, e aí, assim, a gente é muito diferente. O Thiago já fala mais baixo e tudo mais. Apesar, ele fala bem alto também, mas ele fala bem, num tom bem mais ameno do que eu. Né? Então, entender a personalidade do outro. Então, por exemplo, no começo da relação, eu tive muitas vezes que falar pra ele, tipo assim, eu não tô brava com você. Isso é verdade. É o meu jeito de expressar, entendeu? Então, tipo assim, aí a gente faz um alinhamento, né? Então, às vezes eu vou falar alguma coisa e é uma coisa que eu sei lá, que às vezes vai ser puxado de internalizar, né, amor? Eu falo assim, ó,
Não leva pro pessoal, peraí. Aí eu vou e solto aquela lapada, sabe? Tipo assim, e falo, é isso, porque eu preciso expressar, porque eu não fico segurando as coisas. Eu realmente falo e eu expresso aquilo que eu tô pensando. Então, por exemplo, assim, eu falo, ó, talvez vai doer, presta atenção, mas tá tudo bem. Não é sobre você, eu te amo do mesmo jeito. Aí eu vou lá, pego e formulo aquilo que eu quero dizer e eu digo pra ele, entende? E aí, assim, a gente foi construindo a nossa relação dessa forma, na base da sinceridade total, 100% de sinceridade. Né? E aí o que acontece? Respeitar a personalidade do outro é muito importante. Então, eu sou o tipo de pessoa que tem resposta pra tudo na ponta da língua o tempo todo. Tem, gente. O tempo todo. O tempo todo. Se eu fosse num debate, tá feito. Tem argumento pra tudo. Até porque eu não sei, eu tô arrumando argumento. Então, eu sou boa de argumentação. Sou boa de falar sobre qualquer coisa, a qualquer momento, de qualquer jeito. Tiro das vozes da minha cabeça e bora. O Thiago, ele já precisa de um tempo maior. Ele precisa, por exemplo, para ele é mais importante estudar, por exemplo, aquele tema. É mais importante pensar, por exemplo, ponderar aquilo, entende? Ó, tá vendo? A gente é o oposto, entende? O Thiago pondera, avalia. Eu já vou soltando e vamos, entendeu? Tá, a gente junta, a gente se equilibra, entende? Sim. Então... De vez em quando eu vou puxando a linha. Volta o balãozinho subiu. Volta. E às vezes eu falo pra ele assim, vamos. Não, bota mais energia nisso aí. Bota mais energia, tá tudo certo. Tem que falar mais, se expressar mais. Então a gente vai achando esse equilíbrio, né? Então respeitar essa personalidade do outro é muito importante. Como que você funciona na relação? Como que o outro funciona na relação, né? E entender e explicar também, tipo assim, olha, esse teu jeito de funcionar, isso aí me incomoda, né? Porque quando você age assim, isso aqui me deixa inseguro, isso aqui me deixa insatisfeito, isso aqui me deixa mal. Então, expressar isso pro outro é muito importante também. Diz pra mim, gente, tá fazendo sentido? A Grace mandou boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer ter aqui você aqui na live. Bom, gente, diz aí pra mim se tá fazendo sentido. Um outro padrão que a gente colocou aqui pra vocês é um padrão de quando há dependência emocional. Isso acontece muito quando... em relação à família de origem. O que é família de origem? É a minha mãe, meu pai, minha avó, meu tio, meus irmãos. Essa é a minha família de origem, certo? Thiago é minha família atual, minha família de agora, certo? E os nossos filhos serão nossa família. Legal, obrigada Camille, obrigada Tamara pelo feedback, que bom que tá fazendo sentido. Thiago e os nossos futuros filhos são a nossa família. Os nossos pais, avós, tios, outras pessoas são a nossa família de origem. É muito comum, às vezes, a pessoa ter dependência emocional com a família de origem, sabe? Sim. Então, assim, mas eu não posso agir assim porque a minha mãe não gosta, o meu pai não gosta. Ou, nossa, mas o que minha mãe vai achar? O que meu pai vai achar? É muito comum quando vem os filhos, né? Aí, assim, às vezes os avós, eles estão ali na melhor das intenções, mas aí eles querem colocar a forma deles de ver as coisas. E aí, às vezes, os novos pais ali, né, não conseguem impor a vontade deles porque sente que tá desrespeitando alguma coisa nesse sentido. E aí, tudo que é conversado, gente, tende a dar certo, né? Às vezes não, porque às vezes as pessoas envolvidas serão bem resistentes, Sim. né? Mas dizer... E aí, o que acontece? Você precisa fortalecer com o seu parceiro. Entende? Então, tipo, estamos construindo a nossa família. O que é regra aqui na nossa casa? Na nossa casa é assim. Exatamente. Entende? Tipo, não importa se na casa das outras pessoas é de outro jeito. Não importa se na casa onde você morava com seus pais lá no passado era desse jeito. Na nossa casa, como é que funciona? Na nossa casa funciona assim. Então, criar as próprias regras da sua casa, né? Pedir para que quem esteja por perto, né? Então, por exemplo, os avós, como eu trouxe, respeitem as regras da nossa casa. Isso é importante. Então, essa situação de dependência emocional é muito comum, e aí a dependência emocional, a gente tem live já sobre dependência emocional, 2 lives sobre dependência Sim. emocional. Então, não vou estender muito nesse sentido, não, porque a gente já tem 2 lives a respeito. Mas observa isso, né? Então, eu faço aquilo porque realmente eu quero fazer, ou estou agindo assim porque senão minha mãe vai ficar chateada comigo, meu pai vai ficar chateado comigo, né? Vou dar um exemplo. Eu visito, eu vejo, eu tenho contato com a minha mãe, com o meu pai, quando eu verdadeiramente desejo, entende? Não existe na minha família uma cobrança de tipo assim, tem que ir lá, tem que ir lá todo domingo, todo sábado, não existe isso.
E se isso existisse, eu faria questão de quebrar isso, sabe? Por quê? Porque pra mim não faz sentido. Então, por exemplo, eu e o Thiago, a gente tá aqui batalhando, construindo a nossa vida pra poder dar o melhor pros nossos filhos. Então, às vezes, vai ter final de semana que a gente não vai dar. A gente tá em casa trabalhando, fazendo um monte de coisa, não dá pra poder sair, não dá pra conviver, não dá pra poder ir pra outra cidade, por exemplo, minha mãe mora em outra cidade. Imagina se todo domingo eu tenho que bater ponto na casa da minha mãe pra poder comer a comida dela. E se ela fica assim, não, você tem que vir, porque se você não vier, aí que filho desnaturador e fala assim, ô mãe, você vai me desculpar, mas ó, terapia não tá em dia, querida. Poxa, não. Entende? Então, o que acontece? Qual que é o ponto da dependência emocional? Você fazer as coisas porque você realmente deseja fazer. Não é porque o outro disse que você tem que fazer. E você ter liberdade de dizer pro outro, dizer, eu não vou. Esse final de semana eu não vou, dessa vez eu não quero, dessa vez não vai dar, desse jeito não vai dar, entende? Então a dependência emocional, ela vai na contramão da liberdade. Sim. Então numa relação onde você não é livre, provavelmente você tem uma dependência emocional. Então observa isso, tá? E aí tem 2 lives já, tá no YouTube, vou deixar nos stories amanhã, e tá também aqui no feed, mas no YouTube você consegue assistir acelerando. Então depois observa essa questão de dependência emocional e olha a live. Quer falar do próximo, amor? Comunicação deficiente, né? Um padrão dessa comunicação deficiente é quando a pessoa cresceu ali na casa, né? Onde as emoções eram reprimidas e pode-se ter dificuldade em se abrir emocionalmente para o outro, né? No relacionamento. Então, criando barreiras de comunicação. Ou seja, eu não falo porque vai gerar briga. Ou então às vezes o jeito que fala, né? Ou o jeito que fala. Porque essa comunicação deficiente, porque a gente falou, o primeiro padrão que a gente trouxe foi o padrão de evitar conflitos. A comunicação deficiente geralmente vai de encontro a um lugar de evitar conflitos. E aí muitas vezes a comunicação deficiente, ela tá num lugar de tipo, você não consegue conversar com o outro. Sim. Às vezes o problema da comunicação deficiente tá sendo que justamente você tá brigando o tempo todo. Ao invés de evitar conflito, você tá tendo conflito o tempo todo. Porque todo dia é um pé de guerra em casa, entendeu? Aí você vai falar pra pessoa, você fala uma coisa, a pessoa escuta a outra, entende outra. Você fala alho, ela entende bulgário, e daí vai. E aí, muitas das vezes, vai de uma inabilidade de fazer o outro entender. E, gente, é um processo, viu? Fazer com que o outro te entenda é um processo. Eu sempre uso o seguinte exemplo. Como que você se comunica com as pessoas que você ama? Tem muita gente que, por exemplo, ao falar pro outro, começa a chorar, ou treme, não consegue falar, aí se embanana toda, aí fala, ai meu Deus, o que eu ia falar mesmo? Já esquece tudo. Não tem problema. Não tem problema não saber se comunicar da forma mais clara possível, não tem problema. O que você pode fazer? Senta, escreve, anota o que você tá pensando em falar. Anota. Então, eu tô pensando em falar o seguinte, que naquele sábado que a gente foi na festa, na hora que o meu namorado fez tal coisa, aquilo lá me deixou muito insegura. Eu me sinto insegura porque toda a vida eu passei por relacionamentos que me deixavam muito insegura mesmo. Então, quando ele faz isso, eu fico achando que ele tá me traindo. Então, eu vou pegar e vou conversar com ele. Aí você anota tudo isso, aí você chega pro seu benzinho e fala, meu amor, preciso conversar uma coisa com você. Só que primeiro eu vou chorar um pouco, porque primeiro... eu vou chorar uns 5 minutinhos, porque pra mim é muito intenso falar. Então, espera, aí você chora. Gente, realmente, pra ela chora. Eu sou essa pessoa. Se for uma coisa que me mobiliza muito, gente, eu choro. Eu sou muito, muito, muito chorona. Então, assim, se for uma coisa que me mobiliza muito, às vezes eu vou falar pro Thiago, tipo assim, não, pera aí que já eu falo. Aí eu pego, choro, aí fico pensando, refletindo, aí eu esvaziei emocionalmente, aí eu vou lá e falo, não tem problema chorar, não tem problema, eu tenho muita habilidade, e olha que coisa, né, eu sempre tive muita habilidade de falar, eu sempre fui muito argumentativa, só que muitas das vezes, até nos meus relacionamentos anteriores, muitas das vezes eu já era, às vezes, ao invés de ser assertiva, eu acabava sendo agressiva, porque a pessoa vinha e falava uma coisa, eu já ia lá e já queria atacar a pessoa, tipo assim, não, já tem que dar uma resposta agora. Então, eu aprendi na minha relação com o Thiago que, tipo assim,
eu posso pegar, sentar, falar pra ele assim, espera aí só um minutinho que eu estou me estabelecendo emocionalmente. Aí às vezes dá aquela vontade de chorar, aí você chora, aí você processa o que você tá falando. Aí o Thiago faz o quê? Fica sentado, parado, olhando na minha cara, gente, tá tudo certo. Aí fica parado lá, olhando, esperando. Na hora que eu me sentir pronto, eu falo. Aí, às vezes, eu tenho muita facilidade com o pensamento, então não preciso escrever. Mas se eu precisasse escrever, às vezes eu ia escrever tudo isso, escrever e pegar e falar, olha, eu me sinto assim, isso aqui me deixa mal, não gostaria que você agisse assim, será que você pode mudar isso? Entendeu? E assim, eu até digo sempre, né, a nossa relação, a gente namorou, casou e noivou muito rápido, porque a gente sempre foi muito aberto na comunicação, então a gente sempre falou muito, com muita sinceridade e, assim, por mais difícil que fosse, né? E foi de uma forma natural que a gente já entendia e já sabia que era isso que a gente queria para nossa vida. Sim. Era ficar junto, era casar e ficar juntos. E é isso. E para construir um bom relacionamento, né, a gente precisa mudar, se permitir, a gente precisa colocar à prova aquilo que não tá tão bom na gente. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem suas dificuldades, né? Todo mundo tem padrões familiares para romper, né? Então, esse padrão de comunicação deficiente é porque, às vezes, é difícil para você se comunicar. Então, você pega, anota, diz pro outro, tenha paciência, eu preciso conversar isso aqui com você, senta. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas que demora para poder falar. É o meu tempo, por favor, respeita o meu tempo, entendeu? Então, assim, aos poucos, vai ajustando, tá? O outro ponto é de negligência emocional. É quando o apoio emocional não existe. Então, por exemplo, igual eu trouxe esse exemplo, né? A pessoa tá ali dizendo que precisa conversar. E aí a outra pessoa não dá apoio, ou ridiculariza. Ai, nossa, que dramática que você é, hein? Nossa, mas chora por tudo. Nossa, mas não dá conta de falar. Fala logo, desembucha logo. Ou seja, não dá vai falar para as outras pessoas, no meio de um... Nossa, porque ela é assim, ela exagera. E coloca a sua parceira numa situação vexatória. Né? Então, às vezes para você era uma coisa, né, da sua cultura familiar. Ah, não, tá entre amigos, então ela não vai se ofender. Só que às vezes para ela aquilo ali é uma situação tão constrangedora, tão vexatória, que acaba machucando ela. Então, quando a gente começa a conversar, alinhar e entender que dá para fazer diferente e que isso não precisa mais de ocorrer, quebrar, romper esses padrões, né? E aí o que acontece? Se você foi uma criança, um adolescente que passou por negligência emocional, então assim, desde muito pequenininho, você fazia o quê? Você enfiava debaixo da coberta e chorava, e não tinha apoio. Teu pai, tua mãe, tua tia, tua avó via que você tava triste, ninguém falava assim, oi, tô vendo que você tá triste, o que aconteceu? Conta pra mim. Você não teve apoio. Então assim, sempre que você tava passando por uma instabilidade emocional, você tinha que resolver sozinho, talvez você entre num relacionamento e você não saiba conversar. Você não sabe, talvez não, né? Você não sabe, é difícil. É difícil pra você, né, dizer pro outro, tipo, como assim eu vou dizer o que eu tô sentindo, mas... E já vem aquele medo, né, do outro já criticar, já julgar, já de apontar o dedo, né? Sim, nossa, ou por exemplo, nossa, se eu falar o que eu tô sentindo, vai me taxar de emocionadinha, né? Ou vai me taxar de louca, de louca. De, nossa, que dramática, né? Então, se você cresceu num ambiente onde expressar as emoções é difícil, você vai carregar esse padrão pra tua vida, para tua vida conjugal, né? Para os teus relacionamentos. Então, muitas vezes você vai precisar de um processo terapêutico mesmo para poder olhar para isso, para aprender. Por exemplo, na terapia tem algumas técnicas que a gente usa, por exemplo, para poder, como se fosse ensaiar essas falas, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que você tá conversando com seu marido, como que você falaria com ele? Eu falaria assim, tá, ok, o que ele responderia? Então, como se fosse um treino comportamental, né? Para depois você ir para sua vida e conseguir dar conta daquilo que você deseja, que é expressar melhor, né, as tuas emoções. Então existem técnicas para isso, né? E aí quando a gente tem essa consciência de tipo assim, nossa, eu não expresso o que eu tô sentindo, eu fico guardando tudo para mim. Ter essa consciência é o primeiro passo para mudar. Porque se a gente não tem consciência, a gente não muda. Depois, um outro padrão que a gente precisa urgentemente romper, né, nas relações, que é relacionamento abusivo. É muito comum, às vezes, a pessoa
viu a mãe, o pai, né, viu os familiares, assim, viver relacionamento abusivo. Sim. E aí a pessoa tem aquele padrão de relacionamento instalado, né? Então, assim, mas na minha casa todo mundo sempre brigava, quebrava o pau, dava até polícia na porta. Não é assim que um relacionamento é? Prato, louças, voavam. Quebrava as coisas, né? Então, assim, por exemplo, nossa, toda vez que meu pai ou minha mãe ficava muito nervoso, nervosa, isso acontecia com muita frequência, então eles quebravam as coisas. Ou alguém pegava a faca. Sei lá, situações assim. Então, às vezes assim, não tinha violência assim, né, de quebrar as coisas, ou violência física, mas, por exemplo, assim, tinha violência verbal, por exemplo. Então minha mãe xingava meu pai xingava minha mãe, então tinha muito grito, baixaria, um ofendia o outro, xingava o outro. Então, assim, se você vem de essas situações que a gente tá trazendo são situações de relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo é um relacionamento que te faz mal. É um relacionamento que você tá ali, você tá querendo fugir dali. Você não vê uma possibilidade, muitas vezes, de sair, né? É um relacionamento que você olha e fala assim, nossa, não aguento essa relação. Então, se você veio de referenciais de um relacionamento negativo, muitas vezes aquilo fica pra você como se aquilo fosse o único padrão de relação. Nesse aspecto, a gente gosta muito de trazer pra vocês a possibilidade de você conhecer outros casais. Seja por meio de uma série, por exemplo, seja através de outros casais que possam te inspirar, né? Então, pra você ter um referencial diferente, né? De, olha, nossa, meu pai e a minha mãe viviam assim, mas eu não quero viver um relacionamento assim. Né, nossa, relacionamento de todo mundo da minha família era ruim. Gente, mas nem todo mundo vive relacionamento ruim, sabe? Sim. Nem todo mundo, isso não é uma verdade, né? Tem relacionamentos que são ótimos. Mas muitos casais vivem em relacionamento ruim, sim, mas não é uma... isso aí é uma crença, não é uma verdade absoluta. Não pode generalizar. Não dá pra generalizar, né? É muito comum, né, as pessoas reclamarem de relacionamento e se queixar de relacionamento. Relacionamento faz parte da vida da gente, né, das pessoas adultas, e o relacionamento é uma coisa que naturalmente o ser humano vai buscar, né, em algum momento, ter uma relação, né, construir uma relação, isso aí é muito comum de acontecer. Então, não dá pra poder olhar pra todas as relações e definir que todo relacionamento é ruim, gente. Tem relacionamento que é bom, sim. Você que tá me ouvindo aqui, diz pra mim, você vive um bom relacionamento? Coloca aqui, fala assim, o meu relacionamento é bom, o meu casamento é bom. Pra gente poder inspirar outras pessoas, porque o meu casamento é muito bom. O meu sabe? Verdade. O meu também é. Que bom. Eu não vou chorar agora, não. Tá bom. Eu vou continuar lá. Segura o choro. A Kênia acabou de falar. O que meu bom, é bom. Kênia. Que bom, Kênia. Que bom, que alegria. Que alegria. Você merece, Raquel merece. Tá vendo? Então, tá vendo, gente? Existem bons relacionamentos, né? Relacionamento tem suas dificuldades, tem as suas conversas difíceis. A gente precisa lapidar. Relacionamento nenhum vem pronto. Não é um Kinder Ovo que você compra e vem lá de brinde. Pronto, você ganhou um relacionamento perfeito. De jeito nenhum. É uma construção, né? É uma lapidação constante, né? Que pena, né? Acabou de colocar aqui, ó. Gostaria muito de dizer que é bom, mas não é. Eu sinto muito. Eu sinto muito e eu espero de verdade que aquilo que a gente tá trazendo aqui possa te ajudar, né? A encontrar uma forma de fazer com que o relacionamento seja melhor. E aí entender isso, né? Entender, nossa, o meu relacionamento não está sendo bom, ajuda a pensar em possibilidade de fazer com que seja bom, né? Então, conversar, o diálogo é muito importante, né? Fazer essa mudança interna. Então, nossa, eu vou começar a mudar. Eu vou começar a mudar. Eu não vou mais agir da forma como eu tava agindo. Né? Eu sempre digo o seguinte, um relacionamento é como se fosse uma engrenagem. Se uma peça muda, as outras tendem a mudar. Então, é muito comum a gente estar numa relação e a gente vai ficando naquela relação daquele mesmo jeito, e aí às vezes a gente meio que espera que o outro mude, e a gente fica sem ter ação diante daquilo. Então, dentro daquilo que tá na tua possibilidade, né? Dentro daquilo que você pode fazer hoje, esse mês, o que você pode fazer diferente para poder tentar mudar esse casamento, mudar esse relacionamento, né? Eu sei que muitas vezes é difícil, a gente tenta conversar com o parceiro, com a parceira, e aí às vezes cria-se, né, uma resistência. Mas quanto mais a gente se conhece, mais fácil vai ficando, né? Boa noite, boa noite.
Obrigada por ter participado aqui com a gente, querida. Obrigado. E aí, o que acontece? Cada vez mais que você vai se fortalecendo, você vai falando, você vai mostrando pro outro, você vai mudando de lugar, né? Você vai falando, nossa, eu não vou agir mais desse jeito. Até aqui, toda vez que isso aqui acontecia, eu aceitava, mas agora eu vou conversar com meu parceiro, com a minha parceira, e vou falar, olha, eu não quero mais viver assim, eu quero que as coisas sejam diferentes, e você propõe, você vai mudando, tudo vai mudando de lugar, sabe? Então, é possível, a gente acredita muito nesse lugar, né, de que um relacionamento pode ser construído de uma forma diferente, sim, que a gente pode mudar uma relação, né? A gente acredita muito nisso. Até as nossas lives é nesse sentido, a gente traz as lives aqui pra quê? Pra tentar ajudar o maior número possível de casais, ou pessoas solteiras que em um futuro vai sim ter um relacionamento, porque a live não é só pra quem tá num relacionamento, né? Então pra você que tá vivendo um relacionamento ruim, continue no teu processo de autoconhecimento, continue olhando pra você, olhando pras coisas que fazem sentido pra você, coloca pro teu parceiro, pra tua parceira, diz, olha, o nosso relacionamento tá ruim, eu não tô gostando disso, vamos tentar melhorar isso, né, de repente busca uma terapia de casal, ou busca uma terapia individual, a terapia individual já vai te ajudando a dar a ganhar forças, né, para poder colocar certos limites, para poder mostrar que certas coisas não podem acontecer da forma como vem acontecendo. Tá? E existem relacionamentos bons, né? A gente tá buscando sempre construir uma boa relação, fortalecer as relações e mudar as relações. Então, um outro padrão aqui que a gente pode colocar é padrões, por exemplo, de superproteção. Então, famílias que superprotegem os filhos, sabe? Não impede não permitem, né, que os filhos cresçam, que os filhos se desenvolvam, que os filhos tenham independência, né, e às vezes esse padrão vai passando de família em família, de geração em geração, isso é muito negativo, né, então, esse padrão tanto de negligência, né, então às vezes é um padrão de tipo assim, nossa, criança tá com 5 anos, já faz sozinho, claro que tem coisa que uma criança de 5 anos pode fazer sozinha sim, né? Pode ir lá pegar a roupa, botar no cesto, pode ir aprender a se vestir sozinho, pode pegar... De acordo com a idade, né? De acordo com a idade. Pode pegar e já ir entendendo como é que faz pra poder lavar ali alguma coisa, entendeu? Cuidar dos brinquedos, organizar os brinquedos, entende? Então, assim, de acordo com a idade, você vai verificando qual é a atividade que a criança consegue fazer. E aí tem que ter o equilíbrio, né? Então, nem você vai sobrecarregar seus filhos. Então, por exemplo, pegar uma criança de 10 anos e colocar todo o peso da responsabilidade numa criança de 10 anos. Você não pode fazer isso. De 10, de 5, de sei lá, qualquer idade. E também você não pode super proteger, entende? Então, às vezes, observa, às vezes você foi super protegida, ou então, às vezes, você foi sobrecarregada, né, quando criança. E aí, a tendência, às vezes, é de passar isso adiante. Sim. Então, assim, com 10 anos, sei lá, com 7 anos eu já pegava, limpava a casa inteira, cuidava de 3 irmãos, e fazia almoço, não sei o que lá, e aí, então, meu filho tem que fazer? Que é isso, uma criança de 7 anos tem que brincar, né? Você não sentia falta de brincar, não, quando você fazia esse tanto de atividade aí, entendeu? E você sentia. Então, por que você vai passar isso adiante? Né? Então, ter essa reflexão de que você nem pode criar umas crianças bobas que não sabe fazer nada, né? Não tem um pingo de independência, não sabe botar uma comida no prato, não sabe lavar um talher, não sabe guardar a própria louça, guardar a roupa, guardar os brinquedos, dobrar uma coberta, entendeu? Você tá fazendo tudo pra essa criança. O que é isso? Não pode, gente. Né? Assim como também você não pode pegar e colocar todo o peso do mundo em uma criança. A criança tem que ser criança. Então, buscar o equilíbrio. Aí você procura aí, né? Que tipo de atividade uma criança de 2 anos já consegue fazer? E vai testando, né? Vai testando. Então, assim, fulaninha, criancinha, filha minha, você tá com um ano. 1 ano não sabe nem andar direito, né? Tá acabando de começar a aprender a andar. Ok, mas já consegue, por exemplo, pegar o garfinho ali e comer sozinho. Você tá socando a comida na boca da criança. Deixa a criança experimentar. Vai fazer bagunça, vai? Mas vocês acharam que ter filho é o quê, gente? Que é isso? Filho faz muita bagunça. Tem que fazer. Fazer toda a bagunça do mundo. É isso. Então deixa a criança pegar com a mão. Deixa a criança testar. Depois ensina a criança, né? Tipo, não, tem que guardar os brinquedos, né? Então vamos lá guardar, vamos lá ajudar. Vamos tentar colocar a meia sozinho? Vamos tentar colocar o tênis sozinho? Vamos lá ajudar a guardar o tênis no lugar que guarda? A roupa vai aqui no cesto, você vai ensinando, né? Então tem que ter esse equilíbrio aí. Quer falar alguma coisa?
Não, você já disse. Eu ia só acrescentar na questão, por exemplo, tem adolescentes, né, que a mãe ainda prepara a comida, põe a não, comida no gente. prato. Ó, Ou até pessoas casadas, né? Ainda tem aquele padrão antigo que a mulher serve a comida no prato para o homem. E aí, assim, ó, por exemplo, eu posso pegar e servir a comida pro Thiago? Posso! Ai, gente, não, meu amor, vou colocar comida aqui pra você, olha. Agora, uma coisa é quando aquilo se torna uma obrigação, você não quer fazer, você tem que fazer porque foi ensinado assim. Entende? A gente sempre vai olhar por esse viés. Eu estou fazendo é porque eu amo, é porque eu quero, é porque eu me sinto bem, ou estou fazendo isso aqui me deixa estressada, entendeu? Às vezes eu tô ocupada, cheia de coisa pra fazer, tem que parar tudo pra poder colocar a comida no prato, entende? Uma coisa é um gesto de amor, de carinho, de afeto. Outra coisa é uma obrigação, uma coisa que você não gostaria de fazer, que se fosse da tua vontade, você estaria fazendo assim? Não estaria. Então é o momento de conversar sobre isso, né? É o momento de falar sobre isso, tipo, olha, meu amor, a sua mãe graças a Deus, fazia né? isso. Que bom que ela conseguia, né? E pra ela fazer sentido. Pra mim é diferente, tá? Eu não ajo assim, eu não funciono assim, tá? Então tal tarefa a gente vai ter que dividir, tal despesa a gente vai ter que dividir desse jeito que vai funcionar, porque pra mim eu não vou agir desse jeito, sabe? E uma coisa que você falou é muito certo, né? Então, às vezes, adolescente, por exemplo, a gente vem numa fase, numa leva de crianças e adolescentes. Gente, vamos cuidar dessas crianças e adolescentes. Muito folgado. Resumindo, tudo muito folgado. Não faz nada, não sabe fazer nada. O que é isso? Não. Então, assim, os nossos avós capinavam lote. Com 7 anos capinava lote. Com 15 anos tava casado com 5 filhos. Errado. Entendeu? Aí os nossos filhos não dobram a coberta. Vocês estão de brincadeira? Então, assim, a gente tá criando. E aí, a responsabilidade não é a sociedade. Não, a responsabilidade é nossa. Você que é pai, você que é mãe, dá jeito. Eu sei. E aí, assim, Deus me ajude. Eu falo pro Thiago, quando a gente tiver nossos filhos, você vai ter que me ajudar, entendeu? Eu vou pra terapia pra conseguir fazer tudo aquilo que eu sei que eu preciso fazer com as crianças, porque eu sei que é difícil, né? Às vezes os pais querem proteger os filhos, tipo assim, nossa, nunca tive isso aqui, né? Nunca tive uma Barbie, vou dar 500 Barbie pra criança, aí a criança tem Barbie o dia que quiser, é só pedir que chega. A criança não pode ser assim. A criança acha que dinheiro dá em árvore, literalmente, né? E não reconhece o valor do dinheiro. Acha que pode ter tudo a hora que quer, tá tudo muito disponível. Então, tá vendo? Todo exagero, né, faz mal, é prejudicial. Então, observa isso. Eu sempre falo, né? Nada em excesso, nada em falta, mas tudo em equilíbrio. Perfeito. Quando tá tudo equilibrado, as coisas vão ocorrer de uma forma legal, entendeu? De uma forma que tenha qualidade. E aí, quer falar desses últimos 2 padrões? O que eu falo? Tá, eu vou falar do padrão do perfeccionismo, né? Esse padrão do perfeccionismo, ele vem das famílias, né? Onde que tudo tem que ser perfeito, né? Às vezes naquela relação, eu vou colocar na questão da criança. Às vezes o filho ou a filha chega, né, com um boletim escolar ou uma prova, né, chegou lá 9,5. Apresenta para o pai ou para a mãe. Por que não é 10? Tem que ser 10. 9,5 para mim não dá. Ou às vezes alguém está começando, por exemplo, a mãe virou para o filho, é a primeira vez que ele está limpando, que ele passou o pano ali no quarto dele, faz de novo porque tá uma porcaria. Não tem incentivo, tem exigência, tem crítica, tem julgamento. E isso, né? Ou às vezes na relação mesmo, né? O marido faz alguma coisa ali para a esposa na intenção de agradar. Nossa, que bobagem, que besteira, né? Às vezes isso pode ocorrer. Por exemplo, a mulher vai lá, né, prepara uma noite romântica, né, põe pétalas de rosa em cima da cama, né, o marido às vezes chega, o que é isso? Vai botar fogo na casa? Mamãe tá
Minha esposa fica louca, entendeu? Então, assim, quebra-se todo aquele romantismo, todo aquilo que... E é isso, é nessa questão do perfeccionismo, entendeu? De fazer com que as coisas sejam perfeitas. E a gente, ser humano, a gente não é perfeito. A gente está em constante desenvolvimento. Uhum. Entendeu? Então, quando você tem essa questão de querer ser perfeito, você cria coisas irrealistas. E você, por você ter esse padrão, você também quer fazer com que o seu parceiro utilize da sua mesma régua. Né? Ou seja, não, você tem que agir desse jeito. Uhum. Do jeito que eu ajo, você tem que agir. Do jeito que eu me comporto, que eu penso, você tem que pensar. Uhum. E muitas vezes não diz pro outro, né? No exemplo que você trouxe aí da questão de tipo, preparou um jantar, luz de velas e tudo mais. Aí, às vezes o outro critica e fala assim, nossa, mas isso aqui nem é importante, isso aqui é besteira, né? Porque bom mesmo é uma mulher que faz isso, ou um marido que faz isso. Então, assim, você fica exigindo que o outro tenha uma perfeição e que seja tudo rigidamente da forma como funciona pra você. Então, ter essa flexibilidade é muito importante, né? Tanto no sentido de informar para o outro que faz sentido, tanto de não exigir tanto de si, porque muitas das vezes esses padrões, como o Thiago comentou, eles vêm da tua origem e da tua família de origem, e você vai repassando isso adiante. Aí você pega e coloca no teu parceiro, na tua parceira, aquele perfeccionismo também. Então, cuidado com isso. E aí, por fim, pra gente encerrar aqui, o último padrão que a gente trouxe foi o de afeto condicionado, que é o quê? De chantagem emocional, sabe? Eu te amo sim, mas só te amo se você fizer isso pra mim. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. Ou você tem que fazer, porque lá no passado eu fiz alguma coisa pra você. Então você tem que fazer. Esse daí é ótimo, entendeu? Né? Você tem que fazer. Você deve essa obrigação pra mim. Isso é uma obrigação que você tem que cumprir. Nossa, gente, isso é muito triste. Entendeu? Então isso faz com que você tenha essa dependência emocional. E sabe o que acontece quando o afeto é condicionado? Então, a criança lá pequenininha aprendeu o seguinte: toda vez que eu faço tal coisa, a minha mãe me ama. Minha mãe mostra que me ama. Entende? Então, por exemplo, assim, eu limpei a casa, minha mãe ficou feliz, minha mãe me ama. Eu peguei e cuidei dos meus irmãos, minha mãe me ama. Eu fui bem na escola, minha mãe me ama. Eu peguei e trabalhei, era novinha ali, peguei todo o meu dinheiro, dei pra minha mãe, pro meu pai, meus pais me amam. Então a pessoa vai crescendo com esse lugar de tipo, eu sou boa quando eu faço alguma coisa. Porque se eu errar, eu não sou boa. Ou se eu não fizer do jeito que meu pai e que minha mãe quer, então eu não sou bom, não sou boa. E aí a pessoa leva isso pra relação. Tipo assim, você não vai fazer isso comigo? Chantagem emocional. Isso é muito complicado. Muito complicado, né? E aí o que acontece? Esse padrão de chantagem emocional, gente, eu acho que esse daí é um dos... porque cada um o que vai doer pra você, geralmente é o padrão que você vive, né? Esse padrão de chantagem emocional, eu acho que, assim, pra mim é um dos piores, porque, tipo, eu não viveria um padrão desse, tipo assim... Né? Uma coisa, estremece as relações, né? E aí, olha como que é, né? Pra uma pessoa que vive isso na família, de chantagem emocional, a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, verdade, isso acontece muito. Por exemplo, eu não me lembro de ter vivido uma relação assim de chantagem emocional. Se a pessoa virar pra mim e fizer uma chantagem emocional... Oxi! Tipo, se você não fizer isso, eu não vou te amar mais. Tá bom. Tá. Entendi, tá bom, entendi. Porque é uma coisa que não faz parte do meu repertório, né? E aí o que acontece? Geralmente quem tem esse afeto condicionado nem sempre é na base da chantagem emocional. É aquilo assim, às vezes você sabe que se você fizer uma coisa diferente daquilo que a pessoa tá esperando, a pessoa vai ficar triste. Aí você fica assim, meu Deus, eu deixei minha mãe triste, deixei meu pai triste. Eu vou deixar minha mãe e meu pai tão triste, né? Então não vou fazer isso. E aí a pessoa não precisa dizer pra você. Você mesmo vai percebendo e vai internalizando que se eu não agir de tal forma, então fulano vai ficar chateado comigo.
Se fulano ficar chateado comigo, então eu sou um péssimo filho, eu sou uma pessoa horrível, eu não vou ter o amor dessa pessoa. Então todo mundo quer ser amado, né? Principalmente quando a gente é criança, adolescente. A gente precisa muito do amor dos nossos pares, das pessoas, dos grupos, enfim. Então a gente vai sempre buscar esse afeto, esse amor natural. Então, esse lugar de chantagem emocional, de afeto condicionado, tipo, eu só te amo se você fizer isso pra mim. Então, no primeiro momento em que você erra comigo, eu já não te amo mais. E não estou dizendo, gente, que a gente não possa dizer pro outro, olha só, eu estou chateada com você e talvez eu leve 1 dia, 2 dias pra processar isso aqui até a gente voltar a se falar bem. Mas eu tô chateada, tô processando isso. Não significa que você vai aceitar tudo que o outro vai fazer, né? Mas significa, esse lugar de afeto condicionado, é que você vai amar o outro e não vai pedir que o outro faça as coisas do jeito que você quer. Né? Não vai dizer pro outro que você ama só se o outro agir assim, não é? Sim, sim. Esse lugar de chantagem emocional é bem difícil, porque vira um controle, e um controle muitas vezes mascarado. Muitas vezes mascarado, né? É bem difícil mesmo, gente. O que acontece, então, né? Pra gente encerrar, gente, é isso, né? A gente aprende com os nossos familiares, a gente leva pra nossa vida, a gente repete esses ciclos. E qual é a nossa intenção? A nossa intenção é perceber esses padrões e ir quebrando esses padrões. Esse ciclo de repetição, de padrão dentro das relações é normal de acontecer. Sim. Vai acontecer na vida de todo mundo, sabe? De todo mundo mesmo. Posso trazer o exemplo do nosso casamento, do seu pai? Pode. Ai, esse exemplo é maravilhoso. Gente, ó, um exemplo. Quando eu fui me casar com o Thiago, eu queria muito fazer uma festa de casamento. O Thiago tava muito resistente a fazer uma festa de casamento. A gente não tinha dinheiro. A gente decidiu casar em coisa de 1 ano. Tipo, vamos casar, vamos. Socorro, como é que faz um casamento e viaja e faz uma festa? A gente não tinha condição financeira. Ok. E eu queria muito uma festa, muito, 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 de todo o meu coração. Faltando 2 meses pro casamento, e a gente conversando, fazendo reunião de família, conversando. E fazendo contas, né? E fazendo muita conta. E o Thiago fala pra mim assim, não vai dar, o dinheiro não vai dar, tem que pagar um tanto de coisa ainda, não vai dar pra poder fazer uma festa. E eu falava assim, vamos fazer, mesmo que a gente fique devendo, não tem problema. Aí ele ficava assim, nossa, mas ficar devendo, não quero ficar devendo, não quero ficar devendo, não quero ficar devendo, não quero ficar devendo, não quero. E eu falava assim, gente, mas não é possível. E a gente foi conversando muito. Até que chegou num dado momento, eu disse pra ele, olha, eu entendo que você não quer ficar devendo, mas pra mim ter uma festa é muito importante. Eu vou passar os próximos 70 anos de casado com você reclamando que a gente não fez a festa. E chorando, né? Nossa, gente, eu falava isso aos prantos. Eu quero muito uma festa, porque eu vou estar lá vestida de noiva, e aí eu já vou estar de vestido mesmo, vou fazer o quê? Vamos fazer uma festa, eu quero fazer uma festa. Nossa, uma choradeira. Eu queria muito, gente. Era um sonho, assim, sabe? Sonho de vida. Eu queria muito fazer a festa. Por fim das contas, pra tornar uma história longa, curta, o Thiago me trouxe uma crença dele, que é o quê? Ficar devendo é muito ruim. É muito ruim ficar devendo. É péssimo ficar devendo. A gente nunca pode ficar devendo. Mas não é que a gente ia pegar e dar o calote em alguma empresa. Não, não é isso, né? A gente ia pegar e financiar, por exemplo, pegar um empréstimo, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, mas por que ficar devendo é tão ruim, gente? Como assim? Por que é ruim? Às vezes, pra poder conquistar as coisas que a gente deseja, a gente vai ter que ficar devendo. Sim. E depois paga, ué. Você não vai dar o calote em ninguém. Aí ele trouxe, não, porque meu pai, a vida inteira, meu pai dizia que não podia ficar devendo, que não podia fazer dívida, que tinha que comprar as coisas todas à vista e tudo mais e tal. Resumindo, no final das contas, eu tive que dar um ultimato no Thiago. Falei, olha, ok, mas o pai do Thiago faleceu há muito tempo, gente. 16 anos, eu nem conheci ele, 16 anos atrás que ele faleceu. Falei, então, mas o teu pai tá atrapalhando a minha vida. Teu pai tá atrapalhando minha vida, teu pai tá atrapalhando nosso casamento, teu pai tá trazendo teu pai que nem aqui tá trazendo conflito pra nossa relação, porque eu, sua esposa, tô desejando uma coisa e você, pra honrar o teu pai, entende? Pra honrar o que era importante pro seu pai, você está fazendo uma escolha e você quer que eu escolha baseado na vontade do teu pai, e o teu pai nem tá, que deixa teu pai descansar em paz, pelo amor de Deus, deixa teu pai descansar em paz. Vamos observar o que é importante pra nossa família. Eu sou tua esposa, entende? Eu entendo o teu padrão familiar, eu entendo que teu pai dizia isso, eu entendo que é um desafio pra você, eu entendo que você vai tremer na base, vai te dar medo de ficar devendo, eu entendo.
E aí, assim, pra mim, não é problema ficar devendo. Pode ficar devendo no meu nome, entendeu? Você paga depois, mas pode ficar devendo no meu nome, se ficar mais fácil, mais leve pra você. Mas eu não estou disposta, aí por fim eu tive que falar pro Thiago, eu não estou disposta a deixar de viver o meu sonho por conta do meu sogro, que eu não conheço. Entende? Meu sogro vai me desculpar, mas ele que ocupe o lugar dele não é atrapalhando a minha vida, não é tomando decisões por mim, sendo que ele nem tá aqui, não é justo comigo, não é justo com o Thiago, não é justo com a nossa família, que outras pessoas tomem decisões por nós, entende? E aí, assim, o meu sogro nem tava aqui, mas a imagem dele, aquilo que tava reverberando ali na mente do Thiago a vida toda, 40 anos, ouvindo a voz do pai na mente, fez com que ele quisesse tomar uma decisão baseada naquilo que fazia sentido pro pai dele. Uhum. Entende, gente? Então, tô trazendo esse exemplo para vocês perceberem que a gente também passa por conflitos, por dificuldade, por questões, a gente precisa romper um tanto de padrão, sabe? Então, muitas vezes a gente se questiona, essa voz que tá aí na tua cabeça falando, não faça isso, não faça aquilo, age de tal forma, essa voz é tua? Ou é da tua mãe, ou é do teu pai, da tua avó, entende? Igual esse exemplo. A voz que falava pro Thiago, não fique devendo, dever é ruim, dever é errado, você não pode ficar devendo, depois você não conseguir pagar, não era dele, era do pai dele. E aí a gente teve que pegar e, de uma forma simbólica, né, dizer pro pai dele, muito obrigada, vai em paz, entende? Porque daqui pra frente a gente vai viver a nossa vida. E a gente vai fazer as nossas escolhas. Resumindo, tivemos a festa de casamento. Foi a melhor escolha da nossa vida. E foi o melhor dia da nossa vida, né? Da nossa vida. A gente conseguiu fazer a festa, a gente conseguiu fazer o casamento. A gente ainda viajou, ainda sobrou dinheiro. Entendeu? Então, tipo assim, tá vendo? Se a gente fosse naquilo, no padrão familiar, a gente teria perdido uma grande oportunidade. Sim. Então, observa, né? É comum, é normal para todo mundo. Desafia essas crenças. Desafia, vai na direção contrária. Observa, né? O caminho é sempre isso. Ganhar compreensão, observar e quebrar a crença, quebrar aquilo, né? Sim. É fácil, gente, não é. Igual eu falei que, olha, eu e o Thiago somos psicólogos há bastante tempo. A gente precisou conversar pro Thiago se sentir confortável de dar espaço, a gente viu como que seria melhor, e aí no final das contas a gente conseguiu quebrar um padrão. Então, a partir daquele momento, isso já não atrapalha mais a nossa vida. Depois a gente conseguiu comprar outras coisas parceladas, por exemplo, a gente nem precisou pagar a festa parcelada, a gente pagou à vista a festa. Entende? Mas isso, romper esse padrão fez com que a gente pudesse construir outras coisas melhores para nossa vida depois. Comprar outras coisas, entende? Uhum. Então, assim, os padrões ficam instalados na nossa mente e a gente fica com uma lealdade com quem a gente ama, né? A gente é leal aos nossos familiares, mas a gente precisa ser leal a nós mesmos. A gente precisa ter lealdade com aquilo que a gente deseja. A gente precisa ter lealdade com os nossos desejos, né? A gente precisa ter lealdade com aquilo que a gente quer transformar na nossa vida. E aí a gente vai precisar quebrar esses padrões, criar novos modelos de relacionamento. Como eu disse no começo, a minha relação com o Thiago é diferente da relação dos meus pais, assim como dos pais dele. E a relação dos meus filhos vai ser muito melhor, dos filhos dos nossos filhos melhor ainda. Então é justo que a cada geração a gente mude e melhore. Então quebre esses ciclos. Eu sei que dá medo, dá uma angústia, a gente fica com receio, tipo, nossa, vai tudo desmoronar, mas não, no final das contas dá certo. A gente vai na medida em que fizer sentido, vai testando esses limites, vai testando esse novo lugar, né, vai conversando com seu parceiro, com a sua parceira, abre o jogo, fala, nossa, você acredita que a minha mãe a vida inteira falou isso pra mim, eu acreditei nisso a vida inteira? Poxa, mas isso aqui é coisa da minha mãe. Você acredita que o meu pai a vida inteira falou isso? E eu tô agindo com você dessa mesma... Não, mas eu não quero agir assim. Você acredita que quando eu era pequena eu aprendi a ser assim? E eu tô repetindo isso com você, mas eu não quero mais. Você me ajuda? Você me ajuda a mudar? Né? Um casal é pra isso, né? A gente ajuda um ao outro, a gente tá junto na vida, né? A gente tá junto. Ninguém casa querendo separar. A gente casa, a gente decreta que vai ser eterno, né? E aí a gente deseja, então, o quê? A gente precisa crescer junto com o outro. De mãos dadas, né? Continuando sempre esse processo de crescimento, de elaboração, de mudança. Eu falo assim que nem à frente e nem atrás, né? O casal, né? Mas um do lado do outro. E isso fortalece. Juntinho, né?
juntos crescendo, né? E aí, assim, se for preciso, às vezes um vai um pouquinho na frente pra dar uma puxadinha. Sim. Aí depois, um outro momento, a gente pega e o outro vai na frente um pouquinho, tipo, ó, vem aqui, vem por esse caminho aqui. E juntos a gente alcança os nossos desejos, né? Gente, é isso. Diz pra mim se vocês querem comentar alguma coisa. Quem tá aí, diz pra gente, né? Fez sentido? Vocês gostaram? Tudo que a gente falou aqui fez sentido pra vocês? Deixa aqui o feedback de vocês, significa muito pra gente. Sim. Que bom que vocês estão online aqui ainda com a gente. A live Sim. fica gravada, tá? Quem tá chegando agora, ó, tem gente chegando aqui. Oi, Rai. Tem. A live fica gravada, tá? Então, daqui a pouquinho vocês já conseguem assistir aqui mesmo no Instagram. Em 24 horas vai estar disponível no YouTube, Tamires Augusto Teodoro, é só procurar lá, mas eu coloco nos stories também. E você consegue assistir a partir de amanhã, acelerando o vídeo. A nossa próxima live será daqui a 15 dias. Isso. A gente vai trazer para vocês aí um novo tema. A gente até, acho que já tem um tema. Já tem um tema. Esqueci qual é o tema. Porque nos outros 2 stories, quando a gente colocou a enquete... Você lembra outro tema? Ai, esqueci. Depois a gente fala pra vocês, tá? Depois a gente fala pra vocês qual vai ser o tema da próxima live. A live vai acontecer daqui a 15 dias. Então deixa eu ver aqui que dia que vai ser. Ah lá, a Samara falou, maravilhoso, faz muito sentido. Que bom que faz sentido. Muito obrigada pela presença. Quem mais tá aí, fala com a gente. Diz pra gente se fez sentido. Tá? Ó, a próxima live é dia 1º. 1º de outubro, a gente vai ter a próxima live. Essa semana ainda a gente coloca qual vai ser o tema, talvez amanhã. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Cliquem aqui no coraçãozinho. Camille também falou que fez muito sentido. Camille, muito obrigada pela presença. Samara, muito obrigada pela presença. Todo mundo que passou por aqui, muito obrigada pela presença. Corações subindo pra gente, por favor. Vocês, ó, sobe o coração aqui pra gente poder ficar feliz. E outra coisa também é não deixar de agradecer, né, as pessoas que nos dão retorno, que nos mandam mensagem, que estão falando pra gente que tá fazendo sentido, né? Tem relatos de pessoas, olha, meu casamento tava assim, agora começou a melhorar, eu tô assistindo as lives. Então isso pra gente é muito gratificante, entendeu? Então, assim, que você possa compartilhar com alguém, que você, né, que tá passando por alguma dificuldade na relação. E é isso, tá? A gente quer agradecer muito e a gente faz isso de coração. Né? Com certeza. É um tempo que a gente retira e que nos faz muito bem estarmos aqui. Sim, né, amor? Muito. É muito bom pra gente trocar com vocês, conversar com vocês. A gente gosta muito de falar sobre relacionamento, porque perceber as coisas que a gente percebeu mudou a nossa história, né? Sim. A gente veio de padrões familiares muitas vezes negativos, que não faziam sentido mais para nossa vida, né? Então, para a gente poder romper isso, a gente teve que fazer um esforço grande no sentido de conversar, pontuar um para o outro, dizer, olha só, eu tenho essas dificuldades, eu não quero mais agir assim, não quero mais viver assim, é isso que faz sentido para mim, né? Então, a gente traz aqui aquilo que a gente já vivenciou, e a gente traz aquilo que a gente percebe que faz sentido, tanto nos nossos atendimentos, né? Nós somos psicólogos, para quem não sabe, nós somos psicólogos, então a gente atende casal, a gente atende pessoas casadas, pessoas que estão buscando um relacionamento, e a gente sempre vai orientando, né? Então essas orientações que a gente traz aqui, meio que é como se fosse, de certa forma, um script daquilo que a gente conhece sobre relacionamento. Então, é muito bom compartilhar com vocês. Vocês nos ajudam a cumprir a nossa missão no mundo. Muito obrigada. Muito obrigada. Samara disse, estou junto sempre. Muito obrigada, Samara. Realmente, Samara está sempre junto aqui no YouTube. Muito obrigada. A Daniela disse, que lindos. Obrigada pela live e disponibilidade de vocês. Obrigada, Daniela, por estar aqui presente conosco. Um prazer te receber aqui. Samara disse, vocês são demais. Obrigada. Nós somos porque vocês são também. Isso. Né? Porque vocês estão sempre aqui apoiando, incentivando e votando e definindo com a gente qual é o tema da próxima live. Muito obrigada. Então a gente vai se despedindo. Até a próxima. A gente se encontra dia 1º. E é isso, gente. É isso. Até mais. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Até mais. Tchau. Tchau.